Boa tarde, irmãos. Mais uma vez é um prazer compartilhar da palavra de Deus com esse nosso devocional diário, colheita diária, para que nós possamos colher nos campos do Senhor frutos que estão à nossa disposição, frutos da divina semente para abençoar nossas vidas. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por esta tarde. Mais uma tarde que o Senhor nos proporciona. Abençoa teus servos e tuas servas, Senhor, estão dispostos a ouvir a tua voz, a dar ouvido à tua palavra, Senhor, nesta tarde de sexta-feira. Nos abençoa, Senhor, segundo as tuas misericórdias, e possamos nos alimentar da tua palavra e beber, ó Deus, das águas que o Senhor tem para nós, dos mananciais de água que o Senhor tem para nós. Nos abençoa, nos guarda, nos livra de todo o mal, possamos ir aos pastos verdejantes, possamos ter nossas almas, ó Deus, cheias de refrigério que vem do Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, assiste cada um nesta tarde, em Cristo Jesus. Amém. Águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei. O Senhor meu pastor, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Como eu falei ontem, nós vamos meditar ainda no Salmo de número 23. Ontem eu tratei os 6 versículos e mostrei a você o pastor do Salmo e cada parte
que esse pastor proporciona à sua ovelha. Nesta tarde, eu quero compartilhar com você do versículo de número 4 apenas. Versículo 4 do Salmo de número 23 diz assim: leiamos: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O Salmo 23 nos chama ao equilíbrio. Note que os primeiros 3 versículos são listadas várias bênçãos animadoras, pois a imagem é de um pastor levando suas ovelhas pelos melhores lugares possíveis: pastos verdejantes, águas tranquilas e caminhos planos, caminhos retos. Irmãos, se o Salmo 23 parasse nos 3 primeiros versículos, nós poderíamos ficar com a impressão de que a vida cristã não tem problema. Se o Salmo 23 tivesse sido encerrado nos primeiros 3 versículos, nós pensaríamos que a vida cristã ela não tem lutas, adversidades, momentos difíceis e circunstâncias adversas, como algumas pessoas tentam pregar, dizendo que a vida cristã não tem sofrimento, com uma mensagem: pare de sofrer, que não está dentro do contexto bíblico. Mas, ainda bem que o Salmo 23, ele não para nos 3 primeiros versículos. Ele prossegue e mostra que a vida cristã também é uma jornada em caminhos difíceis. Não é um mar de rosas, um piquenique. Há dificuldades, tribulações, lutas, circunstâncias adversas. Se o Salmo 23 tivesse parado nos 3 primeiros versículos, certamente quando os problemas, as adversidades chegassem, nós poderíamos pensar que o Senhor deixou de ser o nosso pastor. Talvez você pensaria: Deus me abandonou, Ele deixou de ser o meu pastor. Por isso, o versículo que nós lemos hoje, o versículo 4, diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Essa frase poderia ser traduzida ainda: e também quando eu passar. Quando eu passar. Eu gosto dessa tradução. E ainda, de igual modo, quando eu passar, ou ainda poderia ser traduzida: mesmo quando eu passar pelo vale da sombra da morte. Quando nós estudamos a vida dos servos de Deus, daqueles que serviram ao Senhor, nós descobrimos que o vale da sombra da morte é uma realidade. Não é se eu passar, é quando eu passar. Não é uma hipótese. Aquele que serve a Deus vai passar pelo vale, vai passar pelos locais difíceis, pela sombra. O Salmo fala de caminhar no vale da sombra da morte. O Salmo fala de um caminho difícil, dificuldades. Morte é algo que nós não fomos criados para ela. Nós fomos criados para ser eternos. A morte é algo que nos traz aversão, é algo que nos impacta. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de morte. E é algo que nós não fomos feitos para isso. Deus criou o homem para ser eterno, mas o pecado trouxe como salário, como pagamento, a morte. A morte é resultado do pecado, amado ouvinte. A morte é uma separação. Separação entre a alma e o corpo. Separação entre entes queridos. Eu costumo dizer que a morte não é o fim, mas é o início da eternidade. Eternidade com Cristo ou eternidade sem Cristo.
Morremos uma só vez, diz a Escritura Sagrada. Não existe reencarnação, não há aniquilação, não há oportunidade após a morte. O crente não precisa temer a morte. O crente também não precisa temer quando tiver que enfrentar os vales de perigos da vida. Não deve ter medo do vale da sombra da morte. Como Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. O crente não precisa temer o vale da sombra da morte, pois o crente, nessa circunstância, tem a presença de Deus, aquele que prometeu estar conosco todos os dias, não importando as circunstâncias, não importando o lugar, todos os dias, até a consumação dos séculos. Assim, Davi expressa a sua razão para não temer o vale da sombra da morte. Ele diz: tu estás comigo. A presença de Deus com ele, a presença do bom pastor, a presença do Senhor com ele, o ajuda. Ele está com Davi, ele está com cada crente. O Senhor sempre esteve com Davi para o ajudar a enfrentar os desafios da vida, das circunstâncias. Quantas situações Davi enfrentou na vida dele e o Senhor estava ali, diante de Golias. Davi não temeu os desafios, o vale que ele encontrou com Golias, porque ele sabia que o Senhor dos exércitos estava com ele. Ele mesmo disse a Golias: tu vens contra mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Davi encontrou com Golias no vale e não temeu, porque ele sabia que o Senhor estava com ele. Ele tinha certeza e convicção absoluta desse fato. Amado irmão e amado amigo, Davi, ele teve a pessoa do Senhor com ele. Ele teve o poder do Senhor com ele. No vale, Davi teve a presença do Senhor, que faz toda a diferença. Nos consola. Sim, a presença dele no vale nos consola. Diz assim o texto: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Lá no vale da sombra da morte, no momento de dificuldade, nós recebemos dele consolo, conforto. Os que passam pelo vale da sombra da morte, no sentido de aflição, de angústia, de adversidade, de tristeza, precisam de conforto. E o texto diz que encontramos conforto no Senhor. É com o bordão, diz aqui o texto, veja, o teu bordão. É com o bordão dele que ele nos adverte, repreende e nos disciplina. E o vale da sombra da morte, muitas vezes é o meio de Deus nos advertir, de Deus nos repreender. É o meio que Deus usa para nos disciplinar. É o meio que Deus utiliza para nos treinar por meio das dificuldades. Amados irmãos e amigos, e vem a segunda peça, o cajado. Veja, não somente o bordão, mas o cajado consolam. O bordão que repreende, que disciplina, serve de consolo. O cajado também, que nos fala de apoio. O cajado era aquele que o pastor usava para se apoiar, andando pelos caminhos difíceis e pedregosos daqueles vales, amados. Usava o cajado para recolher o seu rebanho. Era um instrumento que o pastor utilizava para trazer o rebanho bem junto dele, cada ovelha, e manter suas ovelhas bem
próximas dele. E o vale, muitas vezes, nos aproxima mais e mais do Senhor. O cajado é evidência de proteção, presença e comunhão. É com o cajado que nós sentimos a poderosa proteção do Senhor. A presença dele e a direção dele é dada pelo cajado. Não importa se estamos passando pelo vale. No vale da sombra da morte, nós desfrutamos da presença, da comunhão e da direção do pastor. Por isso, amado irmão, não desanime. Se você está vivendo um momento de medo, de tribulação, de angústia, o momento do vale da sombra da morte, lembre-se, ali você desfruta da presença de Deus, do pastor, da comunhão íntima com Ele, da direção e da proteção que somente Ele pode te proporcionar. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.